Falando sobre dispensações, né, das eras e dispensações. Nós estamos aqui na época da escravidão, quando o povo de Israel ficou no Egito, escravos ali, e Deus, com mão poderosa, tirou o povo do Egito usando Moisés. Moisés, ele teve 3 fases na vida dele. Quantos anos viveu Moisés? Quantos anos, Xerinho? 120 anos. E foram 3 fases: 40, 40 e 40. Os primeiros 40 anos, ele viveu no Egito, quando ele foi criado e ensinado em toda a cultura e ciência do Egito, porque ele era neto de Faraó, né? Por adoção, né? E os 40 anos primeiro ele viveu ali no Egito. Depois ele teve que fugir, onde ele ficou 40 anos também. Eu não lembro o nome do lugar. Você lembra o nome do lugar que ele estava? Não lembro também. Onde ele casou, teve filhos ali. Ficou 40 anos. E ao final desses 40 anos, que ele já estava com 80 anos, Deus aparece para ele na sarça, na história da sarça, né, que Deus aparece, e vai falar com ele, e fala que ele tinha que descer lá para o Egito, voltar, não sei se é descer ou subir, mas ele tinha que ir para o Egito para libertar o povo, porque Deus tinha ouvido o clamor do povo no Egito, o gemido deles, do sofrimento. Então ele ia lá para tirar o povo. E daí ele vai e tira o povo do Egito, né? Deus fazendo isso por ele, através dele. E daí ele vai para o deserto, onde ele fica 40 anos, os últimos 40 anos da vida dele, com o povo de Deus. Então esses foram os 3 passos da vida dele, né? E é interessante porque Deus tem esse caráter, né? Ele prepara-nos para as coisas das quais Ele vai fazer por nós, ou através de nós. Então isso Ele fez com Moisés. E é interessante que quando Deus trata com uma pessoa, Ele trata de uma forma tal que somente Deus mesmo pode fazer. Porque quem que escreveu o Pentateuco? Quem foi que escreveu o Pentateuco? Bom, vocês sabem o que é o Pentateuco, não? Pentateuco, logicamente, são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que é o Pentateuco. Quem que escreveu o Pentateuco? Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros foram escritos por Moisés. E é interessante que os próprios historiadores, muitos até chegam a duvidar que foi Moisés que escreveu. Por quê? Porque os escritos da Bíblia, os 5 primeiros livros, não tem uma vírgula sequer, um traço, alguma coisa que foi criada em toda a sabedoria e ciência do Egito, como aconteceu com ele, escrever daquele jeito sem deixar um tracinho de um egípcio. Entende? Ele escreveu tal como um hebreu mesmo. Então Deus teve que tratar com ele para tirar tudo aquilo que ele tinha, embora ele era todo conhecedor, né, de toda a sabedoria e ciência do Egito, mas ele nos seus escritos, ele não tem nada, né, que alguém leve a ver, falar, porque a cultura da pessoa leva a pessoa a escrever de um jeito tal que as pessoas falam, esse cara aqui é alemão, esse cara é isso, o cara... E ele não tinha. Os livros da Bíblia não dizem que foi alguém que foi criado em toda a sabedoria e ciência do Egito escrever daquele jeito. Então isso é o milagre de Deus. Inclusive, até quando ele foge do Egito, né,
ele vai socorrer as filhas de Jetro, né? Jetro, né? E daí ele socorre lá elas no poço, e elas voltam para casa, e ela... Midian, tá, obrigado. E elas voltam lá e falam o quê? Que quem que livrou elas lá no poço? Quem que salvou elas? Elas falam o quê? O que elas dizem na casa dela? Pô, pai, um egípcio nos salvou. Estava falando dele. Um egípcio. Porque ele ainda tinha todas aquelas coisas, ele tem que ser tratado por Deus. Onde foi que ele ficou os 40 anos daí ali, e Deus varreu tudo que ele tinha de egípcio e preparou ele para ir tirar o povo do Egito. Inclusive os milagres, né, que ele teve ali com o Senhor, ali na sarça, são muito instrutivos para nós, para entender o que Deus tem que tratar conosco, para podermos... Vamos ler esses versículos, acho que seria interessante, né? Êxodo capítulo 4, lê o versículo 1 em diante, que é melhor, né? Até o 9, por favor. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse: que é isto na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança-a na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a tua mão no teu seio. E tornou a meter a sua mão no seu seio, depois que tirou-a do seu seio. Eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a esses dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Deus ia usar aquela vara que ele tinha na mão, o cajado dele na mão, e aquele cajado ia ser a vara do juízo de Deus. Com essa vara aqui, ele ia ferir a terra do Egito. Todos os sinais ele usou aquela vara, não é verdade? Até o Mar Vermelho ele feriu até que era uma vara de juízo. Ele fere até o Mar Vermelho com ela. E só que aqui, então ele coloca no chão, ela vira uma cobra e ele começa a fugir dela. Ou seja, as coisas que Deus nos dá, que Ele vai usar, que aquilo é o dom de Deus para nós, né? Ele tinha algo na sua mão que Ele ia usar aquilo para ser de bênção. Só que se nós pegamos aquilo que Deus nos dá e colocamos no nível desse mundo, isso, em vez de ser bênção, se torna algo que é contra até nós. Mas Deus existe sempre restauração, né? Por isso que ele fala, pega ela por onde? Pela cauda, né? Nós vemos que ele vai e pega pela cauda e ela torna em vara outra vez. E a segunda coisa que nós vemos aqui é a lepra. Pegou a mão dele e falou assim: pega a tua mão e enfia no peito. Ele pegou e enfiou a mão no peito dele, tirou, a mão dele estava o quê? Leprosa.
Ele olhou e assustou, falou, agora você pega e põe a mão no peito outra vez e tira, e ela estava sã outra vez. Algo que nós devemos aprender, irmãos, é julgamento próprio. Nós devemos entender que nós temos em nós problema. Digo isso porque a convivência com o povo de Deus, que é o que ele ia ter que fazer nos seus últimos 40 anos, a convivência com o povo de Deus, nós devemos entender primeiramente que eu também sou um problema. O que é a lepra? O que é a figura da lepra na Bíblia? Quem sabe? O que é a figura da lepra na Bíblia? Oi? Pecado. Nós devemos entender que os problemas estão aqui também. Não é? A gente sempre faz isso, né? Sempre busca, nós devemos botar a mão no peito e ver que, sabe, nós somos fonte de problema também. Então nós vamos aprender que nós temos em nós, a fonte está aqui dentro. Então nós temos o quê? Nós temos que reconhecer isso. Isso chama-se julgamento próprio. Diante do Senhor, sabemos que se nós não nos cuidamos, nós seremos problemas também. Não somente os outros são problemas, nós também somos. E isso um servo de Deus tem que aprender para que ele seja de bênção para os outros. E isso é algo entre você e o Senhor. Não é verdade? Porque o primeiro sinal ele fez, não fez? Da cobra lá, ele fez essa vara virar cobra lá, diante de Faraó. O outro sinal, qual que era o outro seguinte? Qual que era o próximo aí? O terceiro sinal. A água vira sangue. Isso aconteceu lá também, não aconteceu? Ele fez isso. Agora essa da lepra ele fez lá? Não fez. Porque essa questão, sabe, de esse julgamento individual, essa coisa própria, isso é entre eu e o Senhor só. O mundo não entende isso, e é algo entre eu e o Senhor. Então isso ele não faz lá, ele só fez os outros dois. E essa questão de pegar da água e jogar na terra e virar sangue, isso o que é? Ele tomarás da água de onde que ele ia tomar água? Essa água que ele ia tomar para jogar no chão, que ele fez lá no Egito, de onde que era aquela água? Do rio Nilo. E o rio Nilo é a fonte de vida do Egito. Se secar o Nilo, acabou tudo. Até hoje é assim. Secar o Egito, acabou o Egito. Só que ele estava pegando aquela água, que era a fonte de vida, ele estava jogando na terra e transformando ela em sangue, em morte. Então nós devemos entender que aquilo que é fonte de vida para o mundo, não deve ser fonte de vida para nós. Aquilo para nós, na verdade, nós colocamos na morte. Isso se chama o quê? Testemunho. Testemunho. Poder de testemunho, irmãos, é vida. É vida. Não é só palavras, é vida. É a pessoa, o testemunho, né? Ou seja, as pessoas, o mundo tem que ver que realmente aquilo que é fonte de vida para eles, não é fonte de vida para nós. Fonte de vida para nós é o Senhor. E isso é algo muito precioso que nós devemos que aprender. Bom, então ele aprendendo essas lições, ele estava apto para sair e lá tirar o povo. Mas nós vamos ter que pular, senão não vai dar tempo. Daí eles vêm para cá, para esse tempo da lei, essa dispensação chamada lei, recebe as ordenanças de Deus, do qual Deus não havia necessidade de dar isso a ele. Deus também não queria dar lei. Deus tirou-os da terra do Egito, da escravidão, para levá-los à terra da promessa. Por quê? Porque era promessa de Deus. Deus, quando promete, é incondicional. Vocês lembram aqui em Hebreus, né, fala que todas as promessas de Deus, elas são incondicionais. Deus fala que vai fazer, Ele faz. Você não precisa cobrar Ele ou pagar Ele alguma coisa, Ele vai fazer. Então todas as promessas seriam cumpridas. O homem não precisa pagar nada para Deus. Só que
eles, no deserto, eles pediram lei. Eles queriam lei. Eles queriam obedecer a Deus. Em vez de entrar na bênção, queriam obedecer a Deus. Então Deus deu lei para eles, para mostrar que realmente o homem debaixo da lei também não ia funcionar nada. Pelo contrário. Aqui, Deus teve o propósito de, quando eles saíram do deserto, eles vieram para passar o deserto, né, em 11 dias, ficaram 40 anos ali no deserto. Um absurdo, né? Uma jornada de 11 dias, ficaram 40 anos ali virando em volta, virando em volta, virando em volta. Aquela geração que saiu do Egito morreu, e a próxima geração que entrou na terra da promessa. Só entraram 2 daquela geração anterior, que foi Josué e Calebe. E eles entram ali, Deus havia dito para eles que eles iam entrar na terra da promessa, que era Canaã, e Deus ia escolher uma cidade e um lugar para colocar o seu nome ali. E ele escolhe aonde? Qual cidade que ele escolhe? Jerusalém, que era Jebus antes, né? Então ele escolhe esse lugar e se torna Jerusalém o lugar que ele escolheu para pôr o nome dele lá. E ele diz, isso está em Deuteronômio capítulo 12, ele diz que esse lugar seria o lugar de adoração, que todo Israel deveria ir a esse lugar para adorar. Eles não podiam inventar um lugar. Não escolherás para ti uma árvore frondosa que mais lhe agrade, coisa e tal. E sim, ele tinha que ir lá, não importa onde ele estivesse, ele tinha que largar tudo e ir lá para as festas da qual Deus ia dar para eles, para compartilhar das bênçãos com o povo. Ele fez, inclusive, foram instituídas 7 festas, para que o povo, durante o ano, se alegrasse com Deus nas festas de Jeová. Só que quando eles entraram na terra e ficaram lá, Davi teve o desejo de construir o templo do Senhor. Só que ele não fez isso. Quem fez foi o filho dele, Salomão, que fez o templo, e houve toda aquela glória. O reinado de Salomão foi um dos reinados mais fantásticos que já existiram, né? E ele era uma figura, o quê? De Cristo reinando no milênio. Salomão. Davi é uma figura de Cristo rejeitado, e o seu filho Salomão é uma figura de Cristo reinando em glória. Só que o único rei que reinou em glória e em paz foi Salomão. Depois o seu filho Roboão já veio a desgraça. Dividiu-se Israel, teve a divisão das 10 tribos e 2 tribos, enfim, virou encrenca. E eles ficaram divididos até o tempo de tanta desobediência, que era um tal de rei levantar para ser desobediente, ensinar uma para o povo, que Deus usou o rei da Assíria para levar ali de Samaria, porque foi dividido assim, Samaria e Jerusalém. Jerusalém ficou e a tribo de Benjamim. E para Samaria foram as demais 10 tribos. E daí o rei da Síria foi lá, pegou cativo todas essas 10 tribos e levou embora. Só que ele levou embora para nunca mais voltar. Eles foram dispersos e estão dispersos até hoje, desde lá, aquela época lá. E depois veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém e toda a Judéia e levou cativo Judá e Benjamim lá para a Babilônia. Só que a promessa era que depois de 70 anos Deus usaria de misericórdia para eles e eles retornaram a Jerusalém outra vez. E isso foi misericórdia de Deus. Voltaram, depois, 70 anos, voltaram e reedificaram Jerusalém, o templo e os muros. Tá?
Depois que eles fizeram isso, 300 anos logo depois, mais ou menos, veio a época do Salvador. Deu 400 e poucos anos, 300 anos ficou em silêncio, né? Deus parou de falar com eles, que foi os últimos profetas ali, Malaquias e outros. Depois parou, Ageu, parou tudo, até que Cristo veio. E quando Cristo veio, ele ia ser rejeitado pelo seu povo, né? Ele ia ser rejeitado pelo povo, só que seria eles mesmos que iam fazer isso, o próprio povo dele. Ele ia morrer, ressuscitar e ser assunto ao céu, subir ao céu. Após isso, haveria um tempo de 7 anos, chamado de tribulação, época de tribulação. Isso era profético aqui, que após a rejeição do Messias, haveria 7 anos de tribulação, e o final desse ano, o final dos 7 anos, ele voltaria para estabelecer o reino dele, o Cristo. Estabeleceria o seu reino para reinar esse 1000 anos em glória. Isso é Velho Testamento, né? Ele voltaria aqui para reinar. E esse 7 anos era juízo para os judeus de terem rejeitado o Messias. Eles iam passar por isso, para reconhecê-lo outra vez, que eles foram aquele que traspassaram o Senhor, que mataram o Senhor. 7 anos de juízo. E o Senhor, quando viesse, ele viria para eles, dando o espírito de arrependimento. Nós lemos alguma coisa ontem em Ribeirão Preto, dando espírito de arrependimento, e para salvar eles. E ele ia fazer o quê? Ele ia pegar os judeus que foram dispersos aqui, que eles são dispersos nesse tempo aqui, e vai trazer Israel de volta outra vez, para tudo entrar no milênio, para reinar em glória com Cristo. Só que tem um detalhe, que quando Cristo foi assunto aos céus, isso aqui não aconteceu, conforme estava escrito. A profecia, que era isso aqui, que nós não lemos agora porque não vai dar tempo, tá? Essa profecia que existia, e logo após isso aqui, haveria o início desses 7 anos. Que esses 7 anos é a grande tribulação que ainda não aconteceu. Então, só que não aconteceu aquilo. O que passou? Em Atos 2, nós vemos que os discípulos do Senhor, mais ou menos 120 pessoas, estavam ali esperando a promessa do Senhor. Que o Senhor disse para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, que era a vinda do Espírito Santo para morar neles. E eles entendiam que após isso ia acontecer isso aqui. É o que eles estavam sabendo. Porque era a profecia, era o automático, vamos dizer assim, que após a rejeição dele viria esse tempo, porque o milênio tinha que acontecer. Esse Cristo que estava sendo rejeitado, ele tinha que reinar em glória. Porque qual o evangelho que eles estavam pregando? Qual que era o evangelho que eles pregavam? Nesse tempo aqui, ó. Qual que era o evangelho aqui, ó? Aqui. Evangelho que era?
Evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? Qual a diferença do evangelho do reino? O que é isso? O que é o evangelho do reino? Mas o que caracteriza o evangelho do reino é o reinado de Cristo. Eles estavam preparando pessoas para entrar no reino, porque o rei viria para estabelecer o reino dele. Esse era, inclusive, era o evangelho que João Batista pregava. Ele estava batizando o povo, preparando para receber o Messias. Né? Então, eles estavam esperando o quê? Eles estavam esperando o milênio. É isso que eles estavam esperando. Então, o evangelho que eles pregavam era o evangelho do reino. Então, aqui no início, quando o Espírito Santo veio, eles não estavam entendendo que quando houve esse dia, que é chamado batismo do Espírito Santo, que é o dia que o Espírito Santo desceu, estava acontecendo algo inédito, que eles não sabiam ainda, que era o quê? Era o corpo de Cristo, a igreja. Era um tempo novo na terra, que eles não sabiam ainda. Estava acontecendo, mas eles não sabiam. Por isso que, no início lá de Atos, quando nós vemos isso, nós vemos que ainda eles iam no templo, na verdade, eles iam no templo, iam na sinagoga, porque eram todos judeus. Eles não tinham compreensão ainda da verdade de um só lugar de reunião. Não sabia que é isso. Não sabia que era a igreja. Isso veio por quem? Isso vem por Paulo, logo depois, trazendo essas verdades para eles. Né? Daí passou-se a ter entendimento do que era a igreja de Deus. E os judeus que rejeitaram Cristo aqui, eles foram dispersos logo no começo da igreja, pelo general Tito. Eles foram dispersos até hoje e estão caminhando para retornar outra vez exatamente aonde parou. Quando a igreja sair, embora, que o Espírito Santo vai levar embora, o que parou aqui vai ter continuidade. Ou seja, os judeus vão voltar outra vez para o lugar que eles estavam para dar continuação, dar continuidade para que esses 7 anos aconteçam. Só que como hoje nós estamos vivendo um tempo, que é o tempo da graça, que esse tempo não estava no conhecimento do Velho Testamento, é algo daqui que faz parte desse tempo aqui. Aqui nós conhecemos o Evangelho chamado Evangelho da Graça, que é o Evangelho que nós pregamos, crer no Senhor Jesus e será salvo, e nós temos vida eterna, povo celestial. Nós não estamos esperando milênio, nós estamos esperando Cristo voltar para nos levar, para estar com Ele para sempre, em glória. Israel espera o quê? Espera a terra, milênio, viver na terra, 1000 anos de glória, de bênção. É isso que eles querem. Por isso que as promessas, como nós estávamos vendo antes, as promessas não têm nada a ver com igreja. Isso aqui está relacionado a Israel. Outra coisa, a igreja é algo novo nesse mundo. Tudo que veio para a igreja veio do céu e nesse dia é outra vez. O que vai ficar nesse mundo é somente a profissão cristã. Aqueles que professam o nome de Cristo, mas não creem, eles vão ficar, eles não vão embora, eles vão ficar aí. Por isso que eu disse, quando estava fechado aqui no começo do estudo, que aqui nesses 7 anos, no Velho Testamento, fala desses 7 anos, que quando é narrado em Apocalipse, existia um elemento novo. Vocês lembram que eu falei, existe um elemento novo que o Velho Testamento desconhecia, embora
aqui é cumprimento, né? Apocalipse é cumprimento do Velho Testamento, só que existe algo novo. O que é o algo novo que não tinha no Velho Testamento e que tem aqui agora, no Apocalipse? O que é que não tinha nas profecias do Velho Testamento? Em Apocalipse aparece algo novo. Tirando o capítulo 2 e 3, que fala da igreja ainda, que é desse tempo aqui, né? Faz parte desse tempo aqui. E sim os... Oi? Não, aqui nesse mundo. O que aparece nos cumprimentos das profecias aqui na grande tribulação? O que não tinha lá que agora tem aqui? A igreja professa. No Velho Testamento não tinha. Como não existia igreja, então isso está oculto. Agora, no Apocalipse, apresenta-se essa meretriz, chamada de meretriz, uma mulher, que é a falsa igreja, que quando houver o arrebatamento, ela vai entrar para a grande tribulação. Entende? Então, esse elemento não existia no Velho Testamento. É tido só no Novo Testamento, no livro de Apocalipse. Tá? Nós vamos falar dela ainda, dessa mulher. Algo que existe aqui, além de tudo que é novo, é chamado, algo também muito interessante para nós, ressurreição de entre os mortos. Isso o Velho Testamento não conhecia. Eles conheciam ressurreição dos mortos e não ressurreição de entre os mortos. Tem um versículo lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ressurreição de entre os mortos, não ressurreição dos mortos, dentre os mortos, né? Porque a ressurreição dos mortos é aqui, ó. Aqui é o da ressurreição dos mortos. Dos mortos, todos que morreram, porque isso é doutrina do Velho Testamento, entende? Doutrina do Velho Testamento, que eles tinham conhecimento, era isso aqui, que tudo isso aqui ia acontecer, coisa e tal, foram acontecendo, e eles sabiam que no último dia, é chamado de último dia, Deus ressuscitaria os mortos, seria chamado a ressurreição dos mortos, da qual ressurreição os justos herdariam vida eterna e os injustos seriam lançados no juízo eterno. Isso é doutrina do Velho Testamento. Eles conheciam o juízo final, inferno, ressurreição dos mortos, eles conheciam isso. Mas ressurreição dentre os mortos é coisa nova. É isso aí que Paulo está mostrando que Cristo foi, como é que ele falou, as primícias dessa ressurreição. O que é primícias? O que é isso, primícias? O que é isso, primícias? Oi? Sim, é a primeira, mas o que é isso, primícias? Da onde vem essa palavra, primícias? Isso, é uma linguagem agrícola, né? Não sei se a palavra pode, de lavoura, né? Você tem um pomar de laranja, então na hora que chega na época de dar os frutos, vem primeiro as primícias, são os primeiros frutos, e depois é que vem daí toda a temporada, entendeu? Então tem as primícias, eles colhem as primícias, e logo depois daí vem a florada toda. E é isso que Paulo está falando, que Cristo, primícias, porque foi o primeiro homem ressuscitado de entre os mortos. Tá? Os que morreram aqui ressuscitaram, no caso de Lázaro, de outros aqui no Velho Testamento, eles ressuscitaram para morrer outra vez, tá? Lembra de Lázaro, que o próprio Senhor ressuscitou ele? Ele ressuscitou para morrer outra vez. Até os judeus queriam matar ele também, lembra que eles queriam matar ele também? Porque ele estava sujeito à morte também. E agora a ressurreição dentre os mortos é você ser ressuscitado
para a glória, um corpo glorificado. E isso aconteceu com Jesus. Ele foi ressuscitado dentre os mortos. Então, os mortos estão aonde? Onde é que vão? Onde é que irá? Ou vão as almas, né, dos que morrem? Oi? Pro Hades, né? Hades é um lugar onde os mortos vão. Cemitério é onde vai o corpo. Não é isso? Cemitério é onde vai o corpo. E o Hades é onde vão, na verdade, a pessoa em espírito. Porque a alma não dorme. A alma não morre. Né? A pessoa sai do corpo, né? O corpo fica ali. Mas ela está viva. Isso é uma revelação nova também que o próprio Senhor fez em Lucas, contando sobre o rico e Lázaro. Né? Não é o mesmo Lázaro que ele ressuscitou, é outro que ele cita lá. Isso é algo que eles não conheciam também. Ele abre uma cortina para mostrar que após a morte, o Hades já tem duas repartições. Uma do lado dos que estão salvos e os condenados. E você lendo ali a descrição, por exemplo, daquele rico, você fala, mas esse homem está vivo. Ele está vivo não, porque ele viu Lázaro, ele falou, ele tinha sede, ele estava atormentado, ele lembrou dos irmãos dele. E ele fala, quem lê, se tampar o primeiro versículo lá, fala, mas esse cara, quem que é? Esse cara está passando um apertado. Aí você vê que ele estava morto, você fala, mas esse cara não está morto. E realmente não está morto. Ele está fora do corpo. Né? Porque para Deus todos vivem. Então, na hora que ele deixou do corpo, ele continua. Né? É a mesma coisa aqui. Eu continuo, morro ali, o corpo cai e eu estou vivo. E eu vou para onde? Eu vou para o Hades. Só que nesse Hades, ou eu vou para o lugar de descanso, ou eu vou para o lugar de tormento. Tá? Esse Hades tem duas repartições. E não existe, nesse lugar, mudança de posição. E quem vai para lá já está selado. Entende? Nossa posição, melhor dizendo, a nossa responsabilidade diante de Deus é enquanto estamos vivos. Depois que morreu, aí não tem mais jeito. Isso... Achar que depois que morre alguém tem chance, isso ou é espiritismo, né, ou coisa parecida, né? Que fazer intercessão pelo morto, isso aí não é verdade. Porque as pessoas, enquanto estão vivas, elas têm condições, se é que eu posso dizer assim, né, de mudanças, mais uma vez que caiu, daí Eclesiastes, vamos ler um versículo lá, hein? Eclesiastes, capítulo 11, versículo 3. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. A árvore caindo para o sul ou para o norte, no lugar que ela cair, aí ficará. Ou seja, o homem, na hora que ele cair, ou cair para a direita, para a esquerda, para o sul, para o norte, ou seja, salvo ou sem salvação, no lugar que cair, aí ele vai ficar. E aí ele não muda mais. Isso aí é o que o Senhor estava mostrando ali em Lucas, abrindo essa cortina, mostrando que que os dois caíram, né? Lázaro e o rico. Os dois caíram, foram sepultados. Só que um caiu para o norte e outro caiu para o sul. E o lugar que caiu, aí vai ficar. Tá? Não existe mudança de posição após morte. E isso é muito sério, irmão, isso é solene, porque o homem é responsável diante de Deus enquanto ele está vivo. Depois que morreu, selou já o destino dele. E isso
ressurreição de entre os mortos é doutrina que nós temos essa esperança, não é verdade? Vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Isso é doutrina para a igreja. É Paulo ensinando a nós, cristãos. O quê? Que aqueles que estão morrendo, que ele chama dormiram em Cristo, eles não vão ficar para trás, eles não vão ficar aí. O dia que o Senhor voltar aqui, no final desse tempo aqui, que é a que nós estamos vivendo, o dia que o Senhor voltar, e nós vivos, que estivermos vivos, seremos arrebatados. Os que dormiram, os que estão mortos, os que morreram, serão ressuscitados, para subirem também, encontrar com o Senhor. Nós estaremos junto com eles. Ou seja, nós os veremos outra vez. Isso é por isso fala, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Por quê? Porque ele está falando no versículo 13 ali, ele está falando assim, irmãos, não quero que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, os entristecerdes como os demais que... O mundo não tem esperança, eles não têm essa esperança. Então, quando morre alguém, eles entram num desespero da morte, que realmente é um velório, é um luto, que eles ficam. Por quê? Porque acabou. Mas nós, os cristãos, nós não devemos entristecer como os demais. Ele não está dizendo que nós não devemos entristecer. Nós vamos ficar tristes, lógico, perdemos um ente querido, é motivo de tristeza, mas não como os demais que não têm esperança. Por quê? Porque nós o veremos outra vez. Aqueles que estão morrendo, nossos irmãos queridos, nós vamos encontrar com eles outra vez, nesse dia aqui, ó. E isso vai ser o que ainda? Ressurreição dentre os mortos. Os mortos que morreram aqui em Cristo, os que morreram sem Cristo, vão continuar aqui. Entendeu? Eles continuam na morte ainda. Lá no Hades, hoje, como nós estamos vendo, tem dois lados, dos salvos e dos perdidos. Os perdidos vão morrendo, vão indo para esse lugar, os salvos para esse lugar aqui. O dia que o Senhor voltar aqui, para levar a sua igreja, todos os salvos que morreram serão ressuscitados nesse dia aqui e vão embora. O mundo não vai ver isso. Serão todos ressuscitados e vão embora. Nesse dia do arrebatamento, o Hades, onde ficam salvos, vai ficar vazio. Vai ficar vazio. O Hades, onde estão os salvos, vai ficar vazio. Após o arrebatamento, vai ter esse tempo, vamos dizer, ele vai, não vou dizer que vai deslocar, mas vai dar continuidade onde parou aqui. As testemunhas de Jesus, as testemunhas de Jeová, as verdadeiras testemunhas de Jeová, que são levantadas aqui, muitos vão pagar
o seu testemunho com a vida. Eles vão morrer por causa do nome do Senhor. E eles vão ficar aqui no ar. O Hades vai voltar alguns pingados lá, né, que vão morrer na grande tribulação por causa do nome do Senhor. Eles vão voltar aqui para esse lugar, que estava vazio, que não tinha ninguém lá. Eles vão para esse lugar. E eles vão clamar por justiça, porque eles voltam ao caráter do Velho Testamento. Eles vão clamar por justiça para que Deus vingue o sangue deles. E o anjo diz para que eles repousassem ali por um tempo, até que o número das testemunhas de Jesus fosse completado. Vamos ler lá Apocalipse capítulo 6, que fala isso aí, por favor. Apocalipse capítulo 6, 9 em diante, 9 ao 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Quando o Senhor voltar aqui para estabelecer o reino dele em glória, ele vai ressuscitar esses que morreram salvos, ou seja, o Hades voltou a gente aqui outra vez. Morreram lá os testemunhos do Senhor, esperando. Então o Senhor vai voltar nesse dia lá para estabelecer o reino dele. Ressuscita essa turma outra vez. Esvazia o Hades outra vez. E eles vão reinar com Cristo em glória. E essa aqui é a última parte, porque existe na palavra de Deus duas ressurreições. Primeira ressurreição e segunda ressurreição. A primeira ressurreição são divididas em três partes. Cristo, depois nós e depois os que são de Cristo na sua vinda. Essa é a primeira ressurreição. Por isso que é dito em Apocalipse, capítulo 20, que bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Porque para esses não existe o poder da segunda morte. A segunda ressurreição é essa aqui, onde a ressurreição da... Isso, a segunda ressurreição é essa aqui, a ressurreição do último dia, do qual é uma ressurreição para condenação, não para salvação. Então, os que fazem parte, os que têm parte na primeira ressurreição, são bem-aventurados. Entende? Por quê? Porque o Hades vai ficar só os perdidos, que serão ressuscitados aqui. E é isso que eles conheciam no Velho Testamento, essa ressurreição aqui, que é chamada ressurreição dos mortos. E nós conhecemos o quê? Ressurreição dentre os mortos. Isso é um privilégio, porque é isso que nós aguardamos. Há aqueles que estão morrendo, né? Ressurreição dentre os mortos. Isso é doutrina da igreja, faz parte da doutrina aqui. Aqui, os que atravessarem a grande tribulação, vivos, que não morrerem, eles vão entrar para o milênio. Esses são aqueles do qual está escrito que aquele que perseverar até o fim será salvo. É aqui. Eles vão perseverar para entrar no milênio. Entende? É salvação da vida, não da alma. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Por quê? Porque eles vão entrar no milênio. A perseverança deles
vai consistir o quê? A bênção de entrar com Cristo no milênio. Porque muitos apostatarão para dar ouvido aos espíritos enganadores, aos falsos profetas, e vão se associar aos ímpios e aos infiéis. Eles vão juntar dentro da gama de judeus apóstatas, eles vão se associar a eles. Entende? Só que os que forem fiéis e foram até o fim, eles vão entrar vivos no milênio. Entende? Eles vão entrar vivos lá. Obrigado, irmão. Puxa. Vamos ler então. Vamos ler? 2 Tessalonicenses capítulo 2. Quem vai ser salvo, quem que não vai ser salvo? Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbei, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou que se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detens, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, esse capítulo é muito importante, porque ele está falando aí duas coisas. O versículo 1, ele fala da vinda do Senhor e da nossa união com Ele. São duas coisas distintas. Como é que fala o versículo 1 aí mesmo? Só ler direto para ele. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Isso. Então são duas coisas. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo é uma coisa e a nossa união com Ele é outra coisa. A nossa união com Ele é o arrebatamento e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo é aqui. Tá? Então ele está dizendo que isso aqui, não aconteceu sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Entende? Vai ter a apostasia, vai ter tudo que nós estamos falando que vai acontecer aqui, primeiro tem que acontecer para que depois o Senhor venha. E toda essa manifestação aqui é juízo de Deus para aqueles que não acolheram o amor da verdade aqui no tempo da igreja, no tempo que nós estamos vivendo. O evangelho que está sendo pregado aqui hoje, e as pessoas rejeitam conscientemente esse evangelho, se o Senhor vem agora, eles vão entrar aqui para a grande tribulação, eles não terão chance de salvação, não. É isso que ele está falando aí. Tá? Deu para notar aí que ele está falando isso aí?
que por essa razão Deus enviará a operação do erro para que eles creiam a mentira. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Antes, pelo contrário, eles tiveram prazer na iniquidade. Ou seja, você falou tanto com a sua prima, nossa, minha prima ouviu tanto o evangelho, mas eu falei tanto para ela, que o dia que a gente for arrebatado, ela vai crer, porque ela vai ver que sumiu todo mundo, então ela vai crer. Vai ser pior ainda. Quanto mais perto da verdade, pior fica. Entendeu? Quanto mais perto da verdade, pior fica. É melhor uma pessoa entrar aqui sem nunca ter ouvido o evangelho, que ela tem chance de se salvar pelo evangelho da pregação do reino, do que tendo um grande conhecimento das coisas de Deus e não ser salvo, vai ser pior ainda. Entende? Quem que é, vamos ler um versículo, capítulo 17 de Apocalipse. Capítulo 17, versículo 4, 5 e 6, tá bom? Por favor. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Quem que é essa mulher aí? É esse elemento novo que eu disse que não se encontrava no Velho Testamento e agora se encontra no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, contando a história ainda do cumprimento das coisas do Velho Testamento. Então existe um elemento novo apresentado, que é essa mulher aí. E ela é o quê? Ela é essa falsa igreja que vai... Porque o que vai acontecer? O arrebatamento hoje, agora aqui. Vamos embora, né? Não sobra ninguém. Vamos embora. Amanhã, cedo, essas assim chamadas igrejas, as denominações, vai estar o quê? Vazia? Ninguém vai estar lá? Você acha que ninguém vai estar nesse lugar? O que você acha que vai acontecer amanhã? Vai todo mundo lá para a igreja. Vamos lá para o culto. Vamos lá. Vai chegar lá, não encontrarão algumas pessoas, espero que realmente muitos sejam arrebatados, né? Essa corrupção doutrinal do jeito que está é terrível, né? Mas eles vão lá, eles vão voltar, vão continuar o seu sistema igual, entendeu? Vai continuar os falsos pastores, assim chamados pastores, vão lá, só que vai acontecer algo interessante, né? Terrivelmente interessante. Que eles vão falar uma mentira, que é aquele versículo lá de Tessalonicenses capítulo 2. Eles vão falar uma mentira acerca disso que aconteceu, que é chamado arrebatamento. E olha, alguém pode falar, mas vai ter que ser uma mentira bem encaprichada, né, para acreditar. Qualquer porcaria vai servir, desculpa da expressão, entendeu? Porque eles vão ser entregues à mentira. Então, essa profissão cristã aqui vai entrar para a grande tribulação. Só que essa vai chamar a meretriz. Por que meretriz? Porque a verdadeira noiva levou embora e quem ficou aqui foi essa corrupta. Toda a corrupção desse sistema que tomava o nome da noiva de Cristo, a verdadeira noiva foi levada por ele embora e entrou essa mulher aí. E vão se ajuntar, todo esse sistema religioso vão se ajuntar outra vez. Só que eles vão se ajuntar para fazer o que aí, que fala em Apocalipse 17? Tá, mas o que eles vão fazer? A prática deles? O que eles vão fazer aí? Quem que era o sangue do sangue?
As testemunhas de Jesus, né, que ele fala aí, vão ser mortas por quem? Por essa falsa igreja aí. Entende? Então, é muito solene isso. Né? Nós devemos entender que esses grandes templos que estão sendo feitos aí, vai ser, ou serão, né, as câmeras de tortura para matar as testemunhas de Jesus. É isso que vai acontecer. Foi isso que João viu e ficou admirado com grande espanto. Por quê? Porque aqueles que tomavam o nome de Cristo é que estavam fazendo isso. Só que isso, na verdade, para nós, não é novidade. Porque quando o Senhor veio aqui, quem foi que entregou ele à morte? Quem foi? Os pagãos? Não, foram os que estavam mais perto. Os que mais tinham conhecimento das Escrituras, foram eles que pegaram e entregaram para que Pilatos matasse ele. Sabiam o que estavam fazendo. Por isso que Pilatos falou assim para ele: você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar ou para te condenar? Ele falou: nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não fosse dado. Quem que era? Os judeus. Era encabeçado por Canás e Caifás. Ele estava mencionando eles. Entende? Então, o que aconteceu aqui é o que vai acontecer aqui. Aqueles que mais perto da verdade chegaram serão os piores. Eu lembro uma vez um irmão, que está com o Senhor já, uma vez bom, espero que seja irmão também, lógico, né? Não podemos anular isso, né? Mas ele foi lá porque eles tinham aberto uma nova, assim chamada uma nova igreja, né? Num lugar lá. E ele foi lá pedir para o irmão, que o irmão tinha dinheiro, ele foi pedir para o irmão se ele não podia ajudar, né? Na obra lá, para construir. Ele falou: irmão, se você viesse pedir para mim dinheiro para ajudar alguém que estava necessitado, você sabe que eu daria com o maior coração. Mas para fazer isso que vocês estão fazendo lá, eu não vou dar um tostão, porque esse lugar que você está construindo é onde vai morrer nossos queridos testemunhas do Senhor Jesus, vão morrer dentro desse lugar aí. Ó. Então eu não vou dar nada não. Embora vocês estão fazendo com boa intenção, mas o que vai ficar é isso aí. Entendeu? Então isso é a realidade, né, o que vai acontecer. E é isso que Paulo está falando lá em Tessalonicenses, que esses que aqui ouviram, isso está falando de vivos, né? Estou falando de vivo, não de morto. O vivo aqui, que ouviu o Evangelho, rejeitou conscientemente, na hora que entrar aqui, o Evangelho do Reino não vai alcançar ele, não. Ele não tem mais chance de salvação. Agora, há aqueles que não ouviram e ouvirão o Evangelho do Reino, esses poderão ser salvos, sim. Vamos ler um versículo no Apocalipse também, que fala dessas pessoas aí, ó. Só para a gente entender que uma coisa que eu vou falar que é interessante. Apocalipse 7, versículo 9, até o 14, por favor. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria, e ação de graças, e honra e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de branco, vestidos brancos, quem são e de onde vêm? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram os seus vestidos, e os branquearam no sangue do Cordeiro.
versículo 9 fala que vieram de todas as tribos, nações, línguas, e são o número de quantos? Versículo 9, quantos são? Não é 144 mil, é uma multidão que ninguém podia contar, que vieram da grande tribulação aqui, ó. Chegaram aqui. E lavaram, ou seja, creram no Cordeiro, na salvação do Evangelho do Reino, eles creram e foram salvos. Estão salvos aí. Então essa multidão são aquelas que não ouviram o Evangelho aqui, e ouviram aqui, e se arrependeram e creram. Entende? Dá para entender isso ou não? Que esses que vão ficar... Por isso que, um detalhe interessante, o ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, é aqui, e não aqui. Tá? Porque o Senhor disse isso quando estava ressuscitado dentre os mortos. Apareceu para os 11 e disse para eles: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Eles fizeram isso? Não saíram de Jerusalém. Por quê? Desobedeceram ao Senhor? Não. Eles entenderam que era para esse tempo aqui. Entende? Eles entenderam que era futuro. Depois, logicamente, eles entenderam que depois era futuro. Aqui até então, por isso estou dizendo que quando ele começou ali em Atos 2, eles achavam ainda que ia ser a continuidade, mas não teve. Paulo apareceu falando algo completamente novo, desse tempo que nós estamos vivendo até hoje. Que o Evangelho é pregado, o Evangelho da graça. Que a comissão de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, não é para nós, é para eles. Pedro é claro nisso. Quer ver aqui, Teresa? Pedro fala que é para eles, e não para nós. É Atos 10, é lá na casa de Cornélio. Atos 10, versículo, 37. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo, testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Olha que interessante. Ele se manifestou não a todo o povo, mas a nós que comemos e bebemos com ele. E nos mandou a pregar. Foi para eles que foi dito isso aí. Entende? Só que o Evangelho da Graça, ele não tem essa finalidade da qual é dita aí. Entendeu? Porque eu estou dizendo isso porque a ideia que é pregada nas religiões que tem que ter o ide, porque o Senhor Jesus só vai voltar depois que todos ouvirem o Evangelho. Está errado. Não é verdade? Se realmente todo mundo ouviu o Evangelho aqui, quem que vai ficar para ser salvo aqui? Ninguém.
Não é verdade? Essa multidão que vai ser salva aqui são quem? Aqueles que não ouviram o evangelho do reino. Porque aqueles que ouviram e rejeitaram, não vai ter salvação. Então, nós vivemos num tempo, não estou dizendo que nós não temos que pregar o evangelho, não estou dizendo isso. Mas eu quero dizer que não é assim, que o Senhor pode voltar a qualquer instante. Ah, mas e aí, fulano? Não sei, Deus sabe deles. Não é verdade? O evangelho chegou a todo mundo. O evangelho da graça, o evangelho de Paulo, ele invadiu, vamos dizer assim, toda a criação. Mas não a cada criatura. Não confundam isso, porque em Colossenses ele fala isso. A gente confunde isso. Mas ele não está dizendo isso, ele está falando que o evangelho ele expandiu a todo mundo, mas não a cada criatura. Isso vai acontecer aqui, ó. Entendeu? Aqui o evangelho vai ser anunciado a todos. E daí o Senhor vem. O Senhor vai voltar para estabelecer o reino dele aqui, ó. Aqueles que aceitaram o evangelho do reino, aqueles que socorreram os judeus na grande tribulação, as nações, né, que apoiaram eles, vão entrar para o milênio. E os que não, vão ser rejeitados. Então eu estou dizendo isso para não confundir, porque é mais uma das confusões que existe dentro do cristianismo, né? É abraçar isso. Lógico que os irmãos aqui, no início, eles saíram com esse vigor de sair, de pregar o evangelho. Eles faziam isso, não estou dizendo que eles não faziam, mas o caráter do ID não é para a igreja, né? Porque o caráter do ID é para pregar o evangelho a toda criatura. Entende? E isso é futuro, isso é milênio. Que é o que vai acontecer com os 144 mil. Os 144 mil vai ser os 11 lá que ouviram que eles tinham que sair para o mundo afora e pregar o evangelho a toda criatura.